Oi, Isa. E boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia? Ai, tô nervosa. Ai, eu imagino. Deixa eu Eu ver se imagino. indo. A gente faz isso todo dia, né? Conversa, faz várias coisas. Aí na hora da gente, a gente fica nervosa. Sempre assim. 5 minutos antes, a boca seca, né? É, sempre assim. Eu te mandei a apresentação, mas acho que eu consigo fazer aqui, Uhum. porque eu vou mais ou menos seguindo o meu ritmo, né? Aí Fica mais não te fácil, né? É, só se der algum errinho, alguma coisa, tá chovendo bastante aqui, então se acontecer de acabar a luz, alguma coisa, aí eu entro pelo celular e aí vou te Aí pedir eu faço, beleza. pra fazer, tá? Mas Uhum. acho que vai dar certo. Cheguei. Oi, Oi, tudo bem? tudo bem, meninas? Tudo Sim. bem com você? Deixa eu botar o fone aqui, acho que fica melhor. Fica melhor de me ouvir assim? Eu não percebi diferença, não, pra ser Não, sincera. eu vou deixar com fone. Se eu começar a falar muito alto, eu tiro, porque às vezes o fone me deixa meio surda por dentro. Eu começo a falar muito alto. Sim. Já tem uma pessoa esperando na sala. Olha só. Ah, acho que se quiser abrir, não sei se a gente vai Eu planejar acho que alguma pode coisa. abrir por mim, beleza. Nós estamos aqui. Sim, Então tá bom, aí a beleza. gente aguarda os minutinhos para começar, não tem Uhum. problema. Já meio fixado, que daí a gente começa às 6h05, né? Uhum. Ah, eu ia perguntar, como é que vocês estão fazendo o... Vocês estão dando 5 minutinhos de lambuja? Isso. Aí eu tenho passado o aviso da lista, Uhum. né? Quando fecha os 5 minutinhos, e aí eu passo a palavra para vocês. Combinado. Boa tarde, Oi, meninas. Marinha. Oi. Hoje tá só o caos aqui em casa, mas tô tentando acompanhar tudo. Agora eu vim pro ar, porque eu não tô aguentando de calor também, porque é Nordeste, né? Se Tá fosse muito só aí quente. que estivesse fazendo calor, eu tô aqui com o ar ligado também. Tá um chuvão lá fora, mas tá. Não, agora É, parou, mas assim, o tempo tá chuvoso e calor. aqui essa época não chove. Uhum. Aí eu tava ali ouvindo as meninas falando e montando um sistema de irrigação. Fui ligar, molhou a sala inteira. Aí eu deixei a sala, falei, vou lá pro quarto, deixa eu lá, depois eu vejo isso. Esse é um problema para Nara do futuro resolver. Assim. Eu dei uma intimada lá no grupo do clube. Falei, vamos lá para. Eu chamei todo mundo. Não é o medo de ninguém vir. Ah, é, dá medo. Fala assim, tudo bem, se tiver duas pessoas, a gente fala para duas, mas tá ótimo. Amém.
Bom, mulheres, vamos iniciar então a nossa penúltima oficina desse segundo dia de evento. Eu vou passar só alguns recadinhos, eu sou a Bruna, da organização. O primeiro recado é que o formulário para quem quiser o certificado, ele vai ser enviado daqui 30 minutos aqui no chat, e ele vai ficar fixado para vocês assinarem, né, durante a oficina toda. A oficina está sendo gravada, e a gravação vai ser interrompida quando a gente entrar no momento do debate, tá? E, por enquanto, é isso. Agora eu vou passar a palavra para as meninas, para elas se apresentarem e explicarem aí a ordem que elas vão trazer o conteúdo. Boa oficina. Boa noite, meninas. Estou muito feliz por estar aqui com vocês hoje. Eu e a Isa vamos apresentar duas perspectivas diferentes sobre moda. Nós vamos falar cada uma de um assunto, então espero que vocês gostem e que isso enriqueça bastante o olhar de vocês, enriqueça o repertório de vocês sobre esse tema que é tão importante, afinal de contas, a gente nasce e a gente morre de roupa, né? A gente nasce, a primeira coisa que eles querem fazer é botar roupa para a gente sair da maternidade. A última coisa que decidem sobre nós é a roupa que vão enterrar a gente, né? Então, a gente precisa aprender a se divertir nesse meio do caminho, que é entre um ponto e outro. E, de certa forma, também é um tema muito controverso, porque é taxado de fútil, de pouco importante. E eu queria, com a minha fala e com a da Isa, a gente queria trazer um pouco mais de conhecimento e de repertório, para que a gente consiga, vocês consigam olhar tudo isso sob uma outra perspectiva. E aí Bruna, eu posso pôr aqui a minha apresentação para a gente testar, para a gente começar? Ótimo. Sim. Isa, você quer falar antes de eu começar? É que a gente falou da ordem que a gente ia apresentar, mas aí eu queria saber se você quer falar alguma coisa antes. Mari, a net dela caiu. Eu acho que faltou energia lá. Ela falou no grupo e ela vai tentar dar um jeito. Tá. Então tá, então eu vou começando enquanto isso. Aí se vocês estão vendo aí a minha apresentação, tá tranquilo? Sim. Ótimo. Então, o tema da minha apresentação hoje para vocês é De Donzela à Heroína, leituras da condição feminina através dos trajes no cinema. A minha ideia hoje é contar uma história para vocês dos trajes da moda feminina através do cinema. E a gente vai aprender um pouco a ler a condição feminina através do figurino dos filmes que eu escolhi para vocês. Foi difícil escolher, porque, assim, eu queria escolher vários filmes. Tem vários filmes com figurinos belíssimos e que poderiam contar histórias, assim, incríveis. Além de tudo, tem tantas coisas a dizer sobre todos esses. Então, assim, a minha apresentação, se tudo der certo, se a deusa quiser, vai ser enxuta. Mas, assim, é muito rica em detalhes e daria para a gente ficar falando aí muito tempo sobre isso. Mas a minha ideia é mostrar para vocês que o figurino no cinema, ele não é simplesmente roupa bonita escolhida aleatoriamente. Ele é uma forma de escrita visual, é um instrumento narrativo e muitas vezes também político, não apenas pelo período retratado na história, mas também da época que a obra foi feita. E isso a gente vai ver conforme eu for passando a linha do tempo aqui junto com vocês. E os filmes que eu escolhi, a gente vai poder ver o modo como a mulher é vestida. E esse modo de cada um dos filmes, ele vai traduzir o que se espera dessa mulher, o que ela pode ou não fazer, como o corpo dela é controlado, como o corpo dela é exibido, como o corpo dela é apagado. Então, a gente vai conseguir navegar em tudo isso. E aí, através desses filmes, a gente vai conseguir acompanhar uma trajetória da mulher como ornamento moral, ornamento social, a mulher como espetáculo moderno, até a chegada dessa mulher como agente de sobrevivência e de revolução. E no meio disso tudo, o figurino, ele vai ser a ferramenta silenciosa que vai ajudar a gente a contar essa história e vai revelar a transição da donzela à heroína. E essa fala minha, né, vou deixar bem, é um disclaimer, deixar bem explicado, ela é uma fala que tem pesquisa feita, uma pesquisa histórica,
Mas ela é mais um passeio histórico e interpretativo sobre a condição feminina contada pela essa ótica da moda, tá? Então, aqui nós temos fatos e nós temos também interpretação, que a interpretação é aquela coisa, é uma leitura livre, né? A obra tá lá, a gente interpreta de forma que o nosso repertório nos ajuda a traduzir da forma com que a gente enxerga a nossa vida, a nossa vivência. E aí, para começar, primeiro deixa eu me apresentar, né? Não sei se todo mundo me conhece aqui, mas eu sou a Marina, eu sou consultora de imagem, eu sou uma curiosa por natureza, e eu acabei me envolvendo com a moda, e aí, de lá da moda, eu tento ser uma agente de transformação, uma pessoa que usa a ética feminista e a psicologia da moda para atuar em prol de mulheres que eu chamo de sabidas, para que elas consigam ter uma relação de mais autonomia, de mais liberdade no vestir, sem se prender à regra, sem se prender ao que o mundo espera dela, simplesmente, né? E muito mais acima disso, sem pedir permissão, porque coisa chata a gente ter que ficar se justificando para gostar das coisas que a gente gosta, né? Pelo amor de Deus. E aí aqui tem um QR Code aqui, para quem não me segue ainda, tá lá, põe sua câmerinha aqui, e vocês me sigam lá nas redes, TikTok, Instagram, enfim, Substack, pode me acompanhar lá. E aí, vamos começar. Na verdade, eu já falei essa parte. Vamos começar de verdade, então, agora. O primeiro filme que eu escolhi foi Orgulho e Preconceito. Para quem já me conhece, sabe que eu sou absolutamente obcecada por esse filme. Oi, Isa! Isa, eu tinha perguntado se você queria se apresentar, mas daí eu já comecei. Vamos deixar para o final? Só responde aqui. Tá bom, sem problema. Eu posso fazer no final. Então tá, a hora que eu terminar, daí você fala a sua parte, pode ser? Isso, claro. Então, ótimo. Obrigada. Aí, vamos começar por esse filme que é o meu queridinho, que é Orgulho e Preconceito, do Joe Wright, de 2005. E o figurino dele é da premiadíssima Jacqueline Durham. E o figurino é maravilhoso. Eu vou deixar aqui para vocês verem algumas coisas. E esse filme, ele retrata o período ali do início do século XIX, cerca de 1810, 813, 20 ali, que é o chamado, a chamada Era Regencial. Essa Era Regencial, ela no âmbito da moda, ela veio para substituir a moda do Antigo Regime, que era a moda ali da Maria Antonieta. Essa estética ali do início do século XIX, ela veio depois da Revolução Francesa e depois da queda da nobreza lá do Antigo Regime francês, que era um regime de moda marcado por muita ostentação, vestidos extravagantes, aquele excesso de tecido, perucas muito altas, maquiagem forte, tudo isso. Como referência, eu quero só lembrar vocês aqui daquele filme Maria Antonieta, que é um filme que tem muita opulência, né? Então, a estética retratada, claro que, de certa forma, customizada, né? Mas a estética predominante era aquela. E aí, na Era Regencial, o que aconteceu? Depois de cortar a cabeça de uma galera lá, o pessoal ficou pianinho. Aí a estética veio de uma forma mais clean. Ela veio em formato mais retinho, sem tanta ostentação, os cortes mais limpos, inspirados naquela antiguidade clássica dos gregos, dos romanos. E aí o caimento das peças era um caimento mais reto, e a cintura não era mais aquela cintura toda torneada, era uma cintura império, que é aquela cintura bem abaixo do busto. Aqui, no vestido da Jane, aqui a gente consegue ver bem nitidamente a cintura império, ó, vocês estão vendo? E aí, com o passar do tempo, com o passar dos anos ali nesse século, as pessoas foram perdendo medo de ficar sem cabeça de novo, e os vestidos voltaram a crescer, como a gente vai ver nos próximos filmes. Mas aqui eu quero destacar com vocês os figurinos específicos das irmãs Bennett, que eu acho, assim, de uma construção maravilhosa. A Elizabeth, que é a nossa heroína, mas não deixa de ser uma donzela, ela é uma mulher movida pelo pensamento.
Então, ela não representa no figurino dela aquela estética clássica da donzela. Então, o que ela usa ali? Ela usa muito algodão, tecidos mais... cores mais terrosas, verdes, nada muito rosinha, frufruzento, nada muito ostentativo, assim, ou que denote muita fragilidade. As modelagens que ela usa também são modelagens simples, funcionais, sem muitos acessórios, nada muito ostensivo. E o figurino dela, como a gente vai vendo, e isso vai se comprovando conforme a gente vai vendo o filme, ele vai romper um pouco com aquela ideia de mocinha ornamental, porque ela, embora ela esteja ali naquela situação, né, que a época dela submete, ela não age tanto daquela forma. Ela continua, assim, adequada ao seu meio, mas ela não se fantasia para o mercado do casamento. A roupa dela acaba sugerindo, assim, um pouco mais de proximidade com a natureza e o cotidiano, que é uma coisa muito que a gente fala sempre, né? A Suzana sempre fala sobre o quanto as mulheres se aproximam da natureza, e a Lizzie tem o cabelo um pouco mais rebelde, ela tem essas cores mais da natureza. O foco dela é sempre no intelecto, na experiência, no físico, não na aparência. E aí ela tem essa feminilidade que se recusa a ser uma feminilidade de vitrine. Eu falo que é um começo de uma resistência ali, né? O visual da Lizzie. Ela não é uma heroína de ação, mas ela é uma heroína intelectual. E o figurino dela, ele desloca realmente essa imagem dela, da donzela delicada que aceita o seu destino. Ela realmente ela não passa essa vibe. Aí vamos para Jane. A Jane, ela representa o ideal feminino da época. Ela usa cor creme, azuis, suaves, tudo muito frufruzinho, lilás, né? Os tecidos que ela usa também são tecidos mais finos, os acabamentos mais delicados. Dá para ver que ali ela representa aquela beleza ideal. Ela está sempre composta, ela é a mocinha, eu falo que ela é a mocinha romântica, né? No dizer romântico da palavra, assim, né? Ela é toda, delicada, ela não fala mal de ninguém, né? Ela é basicamente a encarnação do que a sociedade patriarcal quer como uma mulher perfeita. Ela é linda, ela é doce, ela é recatada, ela é graciosa, ela não fala mal de ninguém, ela é a mulher perfeita. E aí, assim, a gente tem essa armadilha, né? Que é, quanto mais idealizada ela é, menos espaço essa mulher vai ter para conflito, raiva ou ruptura com qualquer coisa que seja. Passando agora para a Lídia e a Kitty, que são as irmãs mais novas, né? Essas duas aqui, ó. Nossa, gente, agora que eu vejo que tem 3 filmes que tem a Carey Mulligan, que eu pus aqui, chocada. Essa é boa de fazer filme assim, hein? Elas já usam cores muito vivas, estampadas, muito chamativo, muito babado. Elas têm essa inimiga. A Lídia e a Kitty, elas traduzem essa educação feminina centrada em atrair atenção e não pensar. Então, elas usam a roupa delas como essa arma de sedução, mas de uma forma muito infantil. Tem até aquela cena que ela pede uma fita para comprar uma fita, né? Então, elas usam muito isso. Elas acham que elas estão seduzindo, mas elas estão sendo totalmente infantilizadas. E aí, elas usam essa roupa como arma de sedução, mas numa sociedade desigual, isso torna elas o quê? Frágeis. Né? E o figurino expõe justamente isso, essa fragilidade delas, essa infantilidade no vestir, no agir também. E aí, por fim, eu quero deixar a Mary, que é, assim, ela é para mim muito icônica, no sentido de ser o contraponto perfeito a essa mocinha idealizada. Porque a Mary, ela representa austeridade e invisibilidade. O que ela tem ali? Ela recusa tudo o que existe ali naquela sociedade. Ela usa tons escuros e apagados. As modelagens dela são as mais rígidas, sem adorno, não tem leveza, não tem graça ali, ela é quase invisível, né? A ornamentação dela é mínima também, ela não tem quase nenhum detalhe típico ali daquela época da regência. E aí, isso no filme comunica que a Mary se recusa
a participar dessa performance social da feminilidade. A roupa da Mary afasta ela das expectativas românticas daquele período, né? Porque é o período que uma mãe de 5 filhas, a única coisa que ela se preocupa é se as filhas vão se casar. E coloca ela num lugar de intelectualidade, mas não de uma intelectualidade com agência, como a Mary, mas de uma intelectualidade rígida e moralista. Então, ela é como se fosse aquela matrona muito caricata, né, nessa situação. E aí, a gente pode ver a Mary justamente como essa mulher invisível. Apesar de ela ser muito jovem, ela é essa mulher invisível, que dentro desse sistema que só valoriza a aparência e docilidade, ela não se encaixa, ela não faz parte desse ideal feminino. Mas ela também não tem a inteligência, a sagacidade, digamos assim, de subvertê-lo conscientemente. Então, aí o que fica, né, no final? Fica essa austeridade que torna ela símbolo daquela mulher que o patriarcado vê e não deseja, ou deseja não ver. Passamos agora da época da regência, vamos para um pouquinho adiante, alguns anos adiante, com o nosso novo queridinho filme Frankenstein, de Guilherme Del Toro, figurino de Kate Hawley, e o período retratado nessa época é meados do século XVIII, naquela chave romântico-gótica. Então aqui a gente já vai ver mais opulência nos vestidos, sim. A gente vai ver um pouco mais de opulência, mas, assim, em questão de agência feminina, ainda a gente não vai ver muita coisa, tá? A Kate Hawley, ela cria figurinos que misturam essas referências românticas, vitorianas, com essa fantasia mais sombria. Ela cria joias históricas e os elementos do filme também são quase steampunk, né? Ela usa joias de arquivo da Tiffany, usa joias feitas para o filme também, né? Muita coisa assim que ainda aparenta mais ainda, ai gente, esqueci a palavra, sustenta ainda mais essa pegada gótica, né, do filme. Nesse aspecto, a mulher, a Elizabeth, ela é uma mulher que a roupa dela, ela é uma extensão da sua potência, mas daquela potência represada. Então, essa roupa dela tem cores escuras, tecidos pesados, volumes muito dramáticos. É um figurino que expressa muita emoção, muita interioridade, muita melancolia. Então, porque toda a vibe do filme é essa, mas a gente vê a Elizabeth muito melancólica, parece que ela está sempre pronta para extravasar alguma coisa e ela não consegue. E isso se reflete muito bem no figurino, que é sempre em cores escuras contrapostas com o preto. Então, temos esse vestido verde que é muito simbólico, o vestido vermelho com preto. A hora ali que ela tá um pouco mais alegre, que ela vai caçar borboleta, que ela já tá com um vestido um pouquinho mais leve, mais verde claro, que é interessante também. E aí aqui temos as duas partes que ela tá, uma de vestido de noiva e a outra de camisola. Mas antes disso, eu quero falar que a Elizabeth, ela é uma representação muito bacana, porque ela é representada assim como uma mulher sensível, intensa, mas também como uma mulher socialmente contida naquela sociedade que ela vive. Nessa história que a gente vê, né, como a do Frankenstein, que é uma história sobre um homem que cria vida, um homem que controla um corpo, as mulheres, elas até existem, mas elas são muitas vezes como memória idealizada, que é o caso da mãe do Victor, esposa ou noiva, e promessa de pureza, que é o caso ali da Elizabeth. O figurino, ele ressalta essa condição, né? As peças são belíssimas, a figura de Elizabeth é quase sagrada, mas ela é frequentemente objetificada, tanto pelo Victor, o terço dela, os decotes, mostra exatamente isso. E aí, o que é interessante é que o contraste, ver esse contraste das vestes da Elizabeth o tempo todo, praticamente, e
como ela está vestida na hora que ela vai encontrar a criatura. E ela tá de camisola, ela tá com uma roupa leve, uma roupa fluida, que no meu enxergar simboliza o despir de tudo que é velho. Ela até fala sobre isso. O despir do velho, o despir de todo aquele peso de tudo, e o encontro com algo novo, o encontro com algo puro, a fluidez com que isso acontece na cena. Isso fica muito visível no figurino que a Kate Hawley desenhou ali para aquele momento, naquela cena, que eu particularmente achei fantástico. Da perspectiva feminista, a gente, né, a Mary Shelley, máximo, né, Deus, amor, ela já escreveu um romance que questionava essa coisa do poder masculino, da ciência, se você for pensar na irresponsabilidade do Victor em relação à criatura que ele criou. E o Del Toro e a Hawley traduziram isso para a roupa, e foi muito legal, porque o corpo da Elizabeth é cercado de símbolos, ornado, até ficar quase abstrato, até virar... Tanto é que, assim, a gente amou o figurino. Tem hora que a gente até esquece da Elizabeth, tão linda que são as roupas, né? Mas a agência dela, né? Então ela fica muito aparente, mas com a agência dela muito limitada, né? Eu não sei, eu não vou dar spoiler, mas não sei se todo mundo viu, mas assim, a história ajuda a contar essa história, o figurino ajuda a contar essa história da Elizabeth. Inclusive nessa cena do vestido de casamento, em que ela tá com essas fitas aqui, né? E que mostram, se você for pensar, uma coisa... Parece que ela tá realmente amarrada. Parece que ela tá amarrada numa situação ali, que não é a situação que ela deseja. Enfim. Nessa perspectiva aqui da Elizabeth, a gente tá muito longe da heroína ainda. Mas a gente tá muito próximo de uma consciência que a gente tem há muito tempo, que o figurino, as vestes, elas mostram o peso da projeção masculina sobre as mulheres. Exato, parece que ela vai se casar forçada. É isso mesmo. Parece que ela está sendo amarrada. E isso também tem muito a ver com a brincadeira da criação, né? Tipo, de você, da múmia e tal. É muito legal. Inclusive, se vocês já viram o filme, eu recomendo que vocês assistam também o documentário do filme, que está também disponível na Netflix, que chama Anatomia de alguma coisa. É um documentário sobre o filme, que é muito rico também, traz muitas perspectivas aí diferentes, mostra bastidores, enfim, muito joia. É quase aquele extras quando a gente assistia DVD, sabe? É muito legal. Passando pouco adiante, né, temporalmente, nós temos o filme Adoráveis Mulheres, que é também uma proposta de um filme baseado no livro, baseado no livro da Louisa May Alcott, que é o Mulherzinhas. E quem fez o figurino, a maravilhosa Jacqueline Durran, que é a mesma do Orgulho e Preconceito, ou seja, então o figurino tá maravilhoso. Se vocês não gostarem da história, vocês vão gostar pelo menos do figurino, que tá lindo. O período retratado ela arrasa demais, sim. Eu não me conformo até hoje que ela perdeu o Oscar de Orgulho e Preconceito pro figurinista de O Aviador, se eu não me engano. Não aceito. Não aceito até hoje essa derrota. Roubado tal qual Fernandona no Oscar de 2001. Voltando aqui, peraí, senão eu vou me perder. Então, o período retratado aqui, a gente já pensa numa perspectiva estadunidense, tá? Década de 1860, período vitoriano, era vitoriana na moda, porém aqui a gente já está numa perspectiva... E também, Fernandinha também foi roubada, aquele Oscar era nosso. A perspectiva era norte-americana, então, ou seja, não é exatamente a mesma moda, mas é basicamente a mesma, tá? Então, aqui, a Greta, a Greta é a diretora, né? A Jacqueline, ela volta a fazer figurino de cada uma das irmãs, e eu acho que ela faz isso, assim, de uma forma muito maravilhosa. Cada uma das irmãs, ela vai ter os seus códigos próprios, e aqui, se a gente for pensar, cada irmã tem uma personalidade, mas assim, todas têm ali aquele ideal um pouco mais doméstico, mas é muito legal ver como ela consegue narrar e interpretar a personalidade de cada uma das irmãs com o figurino ajudando a contar a história. Agora eu vou mostrar para vocês as irmãs, né? As irmãs March.
A Jo, que é a irmã mais velha, para quem não assistiu, a Jo é essa aqui. Vocês estão vendo a bolinha? Ah, tá. A Jo é essa. A Jo, ela usa muito vermelho queimado durante o filme. Quando ela tá mais velha, ela já usa uns códigos mais masculinos, mas conforme ela vai tendo as reminiscências dela, a gente percebe que ela usa muito vermelho queimado. Então, ela representa essa inquietação, essa ruptura. Ela usa muitas sobreposições meio bagunçadinhas, assim, peças mais masculinas, como coletes, gravatas, o cabelinho mais bagunçado. E aí, ela também, a roupa dela tá sempre semi-bagunçada. Porque as roupas dela, elas são roupa que ela corre, que ela anda, que ela escreve, que ela gesticula. A Jo, ela vai usar o figurino dela, ela vai usar as roupas dela como um manifesto. A Jo não quer ser decorativa, ela não quer ser donzela, ela quer ser autora, literal e figurativamente, porque aqui a Jo, ela é uma escritora. A aparência dela, ela é menos sobre ser bonita e mais sobre ser livre, dentro dos códigos da época, o que naquele contexto já é um super ato de rebeldia. Inclusive, ela corta os cabelos em uma cena do livro, do filme, como vocês podem ver aqui. Não que isso não custe para ela, mas ela faz isso, porque ela tem, a ideia dela é outra, a perspectiva dela é outra. Já a Meg, que é representada aqui pela Emma Watson, ela tem, a paleta dela é mais o verde, tá? Autora Jo. Ela tem um sonho romântico, ela representa, ela também, como se a gente fizesse uma comparação, ela representa a Jane, por exemplo, tá? Mas a Jane que deu errado, digamos assim. Porque a Meg, ela tem aquele sonho romântico, aquela vontade de se encaixar, mas ela tem uma realidade apertada, porque ela cometeu um grave erro de se casar por amor com um pobre. Aí ela se lascou, entendeu? Quando ela está crescendo, ela usa muito as silhuetas da época, ela quer se adequar, ela quer ser vista como bonita, os vestidos dela são mais certinhos, delicados, ela vai no baile, o próprio vestido de casamento dela é um primor, coisa mais linda. Então, vocês podem ver aqui que entre as quatro, ela é a que está mais alinhada ao ideal da época. Ela é aqui e aqui. A Meg, ela quer o pacote tradicional. Amor, casamento, vestido bonito, filhos. O figurino dela, no entanto, é genial, porque ele acompanha a passagem desse sonho glamuroso que ela tem para a vida real. Por quê? Porque a coitada casa com professor, gente. Não é fácil ser mulher de professor. E aí, os vestidos dela acompanham isso. Eles são mais gastos, eles têm cores mais sóbrias. Isso mostra pra gente que esse modelo perfeito da mulher ornamental, ele também é muito cansativo, limitador e pode dar muito errado, né? A terceira irmã é a Beth. A Beth é essa daqui e essa daqui. O figurino da Beth é muito legal pensar, porque ela tem... a personalidade dela é aquela doçura que se apaga, é uma doçura invisível. Então, ela usa muitos tons... desculpa. Muitos tons opacos. Então, a paleta da Beth é sempre mais opaca. Ela está sempre aparentando fragilidade, aparentando que quer sumir dali. Tanto é que a modelagem de vestido que ela usa é sempre muito simples, mais invisível possível. E aí, ela representa aquela mulher que é frágil, que é impotente diante de tudo. A delicadeza desse figurino dela, a delicadeza das roupas que ela usa, ela fica num lugar ambíguo, de ao mesmo tempo homenagear e criticar, que é aquela mulher que é boa demais para esse mundo, que frequentemente é engolida pela estrutura familiar e é subjugada ali, ela fica num lugar muito, muito ruim de invisibilidade, e ao mesmo tempo que ela necessita de cuidados, e ela sucumbe. Era essa palavra que eu queria. Ela acaba sucumbindo ali àquele ambiente. E tem a Amy, que eu acho a Amy maravilhosa, perfeita, pragmática. Perfeita. A Amy no livro, eu não sei se vocês já leram, né? Mas eu li o livro, eu tinha muita raiva dela, tinha hora, mas ela era muito esperta. A bicha era safa.
A Amy, ela tem, o figurino dela representa ambição e cálculo social, pragmatismo. Ela usa, conforme ela vai crescendo, ela usa azuis, e aí conforme, azuis, um rosa ali, né? Mas a roupa dela, conforme ela vai amadurecendo, a roupa vai ficando mais refinada. Por quê? Porque ela sai ali do ambiente que ela tá e ela vai para a Europa com a tia. E aí, em Paris, ela usa vestidos luxuosos, bem construídos, com um ar de pintura. Por quê? Porque a Amy é artista, então ela parece realmente uma pintura, ela está muito bem caracterizada. E a Amy, ela é o máximo, porque ela entende conscientemente que numa sociedade que nega poder formal para as mulheres, a aparência é capital. Anotem isso, gravem isso. A gente tem que entender de uma forma pragmática que a nossa aparência realmente ela é um capital. E se você passar o tempo fingindo que isso não acontece, talvez isso te atrase mais do que te ajude. E a Amy entendeu isso de uma forma fenomenal. Ela usa a moda como estratégia, não por futilidade, mas por pragmatismo. Ela falou, não, é isso aqui que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Eu brinco que é um feminismo incômodo, né? Mas é realista. Você opera dentro do sistema para tirar o máximo possível dele. Suzana, orgulho. Amy, orgulho de Suzana Veiga. E agora que eu vi que eu não coloquei nenhuma roupa da Amy aqui em Paris. Maravilhosas as roupas dela, tá? Quem não viu o filme, veja, ou então você coloca lá no Google para vocês verem o figurino. Aí nós estamos adiantando aqui mais um pouquinho no tempo. Vamos para o início do século XX já. Vamos falar do filme Sufragistas, que é o filme de 2015. Figurino de Jane Petrie, que retrata ali uma coisa real que aconteceu ali em 1912, na era eduardiana. E o legal é que a Jane Petrie, ela conseguiu peças de acervo para usar no filme. Então, eu achei muito legal. Ela pegou peças do período eduardiano e conseguiu usar no filme. E aí também ela usou muitas fotos de arquivo, referências dos trabalhadores do começo do século XX, até porque isso era mais fácil na época, né? Porque já tinha começado aquele pouquinho de vídeo, fotografia já existia e tal. E aí, o que é muito legal de observar? É que a Maude é a Carey Mulligan, tá? Essa daqui. Ela usa ali no começo os tecidos, a roupa dela é um tecido muito gasto, cor apagada, roupa remendada, as saias são pesadas, os avental, os casacos, né, que era um casaco que a pessoa tinha. Então tem sujeira, fuligem, desgaste. E essa roupa dela, ela comunica o quê? A exaustão da vida operária dela. Ela era uma operária de uma lavanderia, trabalhava 1000 horas por dia. E essa falta de tempo e de dinheiro para vaidade, né? Inclusive, dá para ver uma cena em que ela pega o dinheiro que ela ganha e ela dá na mão do marido dela. Ela trabalha 1/3 a mais do que o marido, ela ganha menos que o marido. E ela pega o dinheiro e dá para ele fazer as coisas, né? Olha aí a oficina da Ana e da Karen. E aí também você vê esse corpo cansado. Ela tem 24 anos e ela tem um corpo cansado. Mas, em contraposição a isso, quando ela entra no movimento sufragista, embora o figurino dela não mude, a postura dela muda. Você vê que o corpo dela passa a agir politicamente, então ela toma outra postura. Aquela roupa dela parece que está vestindo outra roupa, mas um corpo diferente, sabe? É impressionante, é muito legal. Aí, o que eu quero deixar evidente aqui para vocês também? Aqui, todas as mulheres as sufragistas, elas estão numa causa comum. Mas aqui, pela primeira vez, a gente vê um recorte de classe. Porque nós temos aqui a Madame Pankhurst, que é uma mulher de classe alta, embora ela também não use roupas muito chamativas, até porque ela é uma fugitiva, você consegue ver os adornos dela são diferentes, o acabamento das peças dela, então a gente vê um recorte de classe muito específico. Tem uma outra que aparece ali, que também não está aqui na cena que eu escolhi para mostrar, mas ela é a esposa de um parlamentar ou algo assim, que ela também, as roupas dela, dá para você ver que é uma roupa muito mais sofisticada do que a roupa da Maude e das outras trabalhadoras da fábrica. E aqui nós temos um meio termo,
que é a Helena Bonham Carter, ela faz o papel de uma farmacêutica. Então, assim, ela já é uma pessoa que tem um poder aquisitivo mediano, e isso também se reflete na roupa dela. E aí é muito legal que a Petri mostra que a luta sufragista, ela era de mulheres, mas ela não era uniforme, porque nesse aspecto a classe também importa. Mesmo na militância ali, você via que tinha algumas mulheres que podiam se proteger melhor, não só olhando pela roupa, mas, algumas tinham dinheiro, o marido tinha dinheiro ou elas tinham dinheiro, mas elas não tinham acesso a esse dinheiro dela para fazer o que elas queriam. Mas você vê que é aquela ideia do a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. Então você vê as mulheres mais pobres sendo mais bucha de canhão ali do que as mulheres mais ricas. Não criticando, não aqui, né, nesse momento não criticando a madame lá que fez que era uma militante, mas a gente consegue entender isso porque até hoje geralmente as coisas funcionam assim, né? Então eu achei muito bacana essa perspectiva porque foi a primeira vez que eu consegui ver a diferença de classe operando ali no cinema com forma tão nítida. E aí, uma coisa que eu queria falar para vocês rapidamente, só como contraponto, essa Londres ali, urbana, ela faz uma comparação muito interessante, eu não sei se vocês gostam ou já assistiram Downton Abbey, que começa nesse mesmo ano. Se vocês olharem os figurinos da aristocracia inglesa rural, é muito diferente desses que as sufragistas e as pessoas da cidade estavam usando naquele momento, tá? Aí, assim, quando a gente for olhar sufragistas, o figurino é anti-moda. Não tem ornamento, não tem fantasia de mulher frágil. O foco é naquele corpo resistindo à dureza da militância, né? E aí, a única coisa que eu quero fazer uma menção é que uma coisa muito legal é que elas ganhavam esse broche aqui, não sei se dá para vocês verem bem, depois da primeira prisão delas. Então, a Maud ficou, acho que 5 dias presa e ela ganhou isso aqui. Isso aqui é um símbolo muito forte da luta delas. Então, eu achei muito legal. Era que elas saíam da prisão, elas ganhavam uma flor e ganhavam esse broche. Tipo assim, olha só, você conseguiu. Para vocês verem como os ornamentos e as roupas, eles também ajudam a contar as coisas, eles também têm significado para além do ornamento, né? Então, é uma forma de você ajudar a contar uma história também. Passando para alguns anos mais tarde, vamos falar de O Grande Gatsby, que é... Gente, eu não sei, eu já... Ah, não, eu passei só um pouquinho, tá? Daqui a pouco eu já vou terminar. Eu tentei enxugar, mas o máximo. O Grande Gatsby se passa em 1920, na década, tá? O figurino é de Catherine Martin, com colaboração de Miúcha Prada, Tiffany Company. Então, assim, o figurino é exuberante. Eu tô falando, né, do Gatsby novo, não do antigo. E aqui a gente tem a Daisy Buchanan, que é a principal, aqui no meio e aqui no cantinho. Ela é vista como aquela mulher ornamental, a mulher como joia. Embora a década de 20 tenha sido vendida como uma década de liberdade, que as mulheres estavam mais ativas, é uma época que, assim, o movimento feminista também estava mais ativo, ainda assim, essa mulher da aristocracia, né, mesmo que era uma aristocracia decadente, ela ainda era vista como joia. O vestido que ela usava era um vestido metálico, pedraria, muita transparência. Aquelas silhuetas dela que ela usava, quase de boneca. Olha aqui, ela não tá uma boneca aqui, né? É aquela mulher joia mesmo, tá? A Daisy, ela é contada, a história, ela não é representada como uma pessoa. Ela é representada como um objeto de desejo do Gatsby. Então, ela é brilhante, fina, frágil, cara, tudo isso, né? Ela é menos pessoa e mais projeção masculina. E a gente consegue ver ela dessa forma, porque o figurino ajuda a reforçar essa ideia, tá? Aí, também nós temos aqui a Jordan, que é a amiga deles ali, né? A Jordan, ela já representa aquela mulher moderna que todo mundo olha com desconfiança. Por quê? Porque ela já tem aquele cabelinho à la Garçone, ela já usa umas linhas mais retas, a paleta dela é uma paleta mais fria, os cortes que ela usa são cortes mais limpos.
ela é uma mulher atlética, ela era, se eu não me engano, ela era tenista. Ela encara essa mulher que estava ali já meio que querendo sair do padrão, né? Ela era atlética, ela era autônoma, e o visual dela, um visual mais frio, mais distante, também carregava o julgamento social. Quanto mais ela se afastava daquele ideal da Daisy, que era a mulher joia, mais ela era vista com suspeita ali pelos pares dela, tá? E aí, brevemente, sobre as flappers da festa, né? Muita franja, muito brilho, barra curta, aquele corpo em movimento, que é uma feminilidade ostensivamente pública. Ou seja, a década de 20, ela cria essa imagem da mulher livre, da mulher que dança, da mulher que ocupa a noite, mas essa presença, ela também é um espetáculo para consumo masculino, porque a mulher respeitável não estava fazendo isso. Né? Então, no Gatsby, a mulher parece livre, mas o figurino lembra que essa liberdade, ela passa pelo filtro do olhar masculino, da riqueza e da juventude. Próximo filme era contemporânea, tá? Diabo Veste Prada, de 2006, figurino de Patricia Field, super premiada, com Sex and the City, próprio Diabo Veste Prada, maravilhosa, tá? Aqui, gente, a gente pensa numa roupa não só como pano, mas sim como poder de mercado, capital simbólico, o sinal de pertencimento. E aí a gente vê essa roupa também como linguagem e comunicação com o mundo. É mais perto do que a gente costuma ver hoje em dia na nossa vida, né? A gente consegue ver a nossa linguagem com as roupas assim. Miranda, maravilhosa, perfeita. Armadura de autoridade. Para mim, assim, é isso que o visual dela representa. Taillés impecáveis, peças de grife, aquele sobretudo em paletas neutras, os cortes limpos, perfeitos, tudo milimetricamente no lugar, tudo, zero desleixo, ela não tem nada fora do lugar. O óculos escuros, que também ajuda a comunicar distanciamento, esses casacos muito luxuosos aqui, né? As joias caríssimas. A Miranda, ela usa a moda como um escudo. Por quê? Porque para ela existir naquele topo, aquele topo do 1% onde só tem homem, ela precisa performar a perfeição. Ela precisa ser a dama de ferro, tá? E o figurino mostra isso, que ela parece quase inatingível e também quase desumana. A única vez que a gente vê a Miranda humanizada na série, no filme todo, é aquela cena que a Andy pega ela chorando que ela vai se divorciar. E na cena seguinte ela já se compôs perfeitamente de novo, né? Andy. A Andy é o corpo moldado para caber. Que nós temos, a gente tem 3 eras da Andy. Inclusive, eu já quero fazer um jabá aqui. Eu fiz um episódio do podcast Não em Detalhe com a Laura e com a Gabi sobre o Diabo Veste Prada. Então, se você ainda não escutou, depois você vai lá no Spotify e escuta, porque ficou muito legal, tá? Se você ainda não ouviu. Mas aqui eu sempre separo a história da Andy em 3 atos. A Andy tem a Andy pós-faculdade, que é a famosa cena do suéter, né? Então, ela tá desarrumada, com aquelas roupas práticas. E as roupas dela comunicam o quanto que ela é inadequada para aquele ambiente da revista e também o quanto ela pouco se importa com aquilo. Aquilo para ela não é nada, né? Durante o filme, ela vai tendo essa transformação. É Chanel, Prada, salto alto, trench coat, saia lápis, emagrecimento, que a gente fala pouco, mas ela perdeu peso, né? Então, a transformação visual da Andy, ela é ambígua. Porque, de um lado, ela descobre um prazer em se arrumar, ela ganha autoconfiança, ela é levada mais a sério no trabalho dela, mas, por outro lado, ela se dobra a uma lógica de trabalho que engole a vida dela, engole os valores dela, engole a saúde dela. E aí, o que eu acho genial é que esse figurino ajuda a escancarar a contradição da mulher contemporânea, que a pressão não é mais, pureza, recato, mas sim, seja impecável, produtiva, magra, desejável, bem vestida, rica, tudo isso ao mesmo tempo. Né? Então, a integração, a estética da empresa, ou a estética que a gente é obrigado a ver todos os dias, ela exige um sacrifício pessoal enorme, disciplinando o nosso corpo e o nosso comportamento. Aí eu fiquei com o figurino da Andy expõe
a pressão da feminilidade de alta performance. Eu acho que a gente vive muito nessa era ainda hoje, né? Apesar do filme já estar fazendo 20 anos. E aí, o terceiro ato, que é o ato final da Andy, que eu acredito que é quando ela se encontra como pessoa, é a hora que ela enxerga o equilíbrio saudável entre o se importar e o não se vender, que é o que eu falo daquele pragmatismo da Amy, lá de Adoráveis Mulheres. Tá, até onde eu posso ir sem me ferir, sem ferir os meus valores? O que eu tenho que fazer? Eu entendo que a aparência é um capital, então tá, eu vou até aqui, porque a partir daqui eu tô me vendendo. Tá? Então eu vejo esses atos aí na Andy. E aí agora eu quero falar sobre o futuro distante, e no futuro eu quero fazer dois apontamentos em 2 filmes diferentes, tá? O primeiro é O Quinto Elemento, de 1997, que é de Luc Besson e o figurino de Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier é um estilista muito famoso e, assim, a estética dele é totalmente sensual, tanto para homem quanto para mulher, tá? E o figurino de O Quinto Elemento, ele não foge disso. É muito interessante porque na história de O Quinto Elemento, a nossa personagem principal é a Lilu. E a Lilu, ela é o quinto elemento, ela é a deusa, ela é maravilhosa. Só que, ao mesmo tempo, ela é objetificada e fetichizada na sua aparência, tá? E aí nós temos aqui a Lilu, nos momentos dela. A Lilu, quando a gente vê esse look das faixas brancas aqui, ele é um look inspirado em bandagem hospitalar, mas é totalmente revelador. Então, ela já começa o filme num look assim, que é um look assim, que não é um look de uma deusa, de uma salvadora do mundo, né? Eu, particularmente, nunca vi um herói de filme com umas vestes dessa, tá? Ao longo do filme, depois ela ganha uma outra roupa e ela começa a usar essa roupa aqui, que é melhor, mas não é tão melhor assim, né? Por quê? Porque essa silhueta, ela mistura a fragilidade dela com a dose de objetificação. Eu acho que, né, esse negócio aqui na periquita não é muito legal, né? E assim, o que é louco é que a Lilu, ela é o quinto elemento. Ela é a chave da salvação da humanidade. E aí, ao mesmo tempo, ela é construída visualmente como um objeto de desejo. E aí é muito louco, porque, assim, na minha cabeça é muito conflitante. A narrativa da Lilu ela é uma força vital, ela é uma quase deusa. Aí o figurino, a parte do figurino diz, ela é um corpo feminino exibido. Olha só que legal, né? E ela é muito infantilizada também ao longo da história. Aí, além disso, eu não pus aqui, mas assim, depois vocês pesquisam lá, aeromoças do filme. Quase todos os personagens do filme são também retratados de uma forma objetificada, principalmente as mulheres. Então tem uma mulher lá que é uma bandida, ela tá com uma sainha de transparente, sabe aquela sainha, sabe, tipo um celofane, assim, com a bunda de fora. Aí as aeromoças do avião lá, com uma roupa assim que parece um maiô, um negócio assim, extremamente sensual, tá? Até os homens, né? Tirando o Bruce Willis, aquele personagem, o Ruby Rhod, que é o Chris Tucker, também com uma silhueta meio esquisita, meio sensual, assim, com uma roupa de oncinha, tal. E aí, a leitura que eu faço disso é que o quinto elemento, que foi feito lá em... o cabelo fálico, sim. É um falo, mas ele é um puro, assim. Parece uma bucha vegetal o cabelo dele. Muito doido. Então, o quinto elemento, ele é um estudo muito interessante, se a gente for perceber. Porque, por um lado, ele brinca com essa coisa do gênero e tal, mas, por outro lado, ele mantém o corpo feminino como principal fonte de desejo, fonte de observação e objetificação. Né? É como se ele estivesse dizendo assim, que não importa a era, a disputa sobre o corpo da mulher continua, só que com visuais diferentes, né? E aí eu quero só chamar a atenção de vocês para uma cena, que é uma cena que a Lilu tá meio caída, ele acabou de resgatar ela, e ele beija a boca dela, ela tá desacordada, e aí ela fica muito brava com ele, e ele fala, ai, desculpa. E aí eu fico puta, porque, assim, gente, tudo bem, 97, mas vai beijar a mulher desacordada? Sai fora, cara, né? E aí, a outra parte problemática que eu acho é que a mulher, ela é a fodona,
a chave mestra do mundo, ela precisa do Bruce Willis para levar ela no lugar. Ah, me poupe, né? Porque ela é construída dessa forma super infantilizada. É isso, ela fala muito, muito infantilmente. Eu acho que esse também é um problema muito grande. Eu sei que eu estou fazendo uma leitura anacrônica, né? O filme é de mais de 20 anos, né? Quase 30 anos atrás, mas eu acho interessante a gente observar também a época que o filme foi feito e quais eram as narrativas centrais de 97. Talvez se esse filme fosse feito agora, ele fosse feito de uma forma diferente. Sim. E aí, agora, para finalizar, que eu vou terminar com o último filme, eu já passei do meu horário, Isa, me perdoa, Mad Max Estrada da Fúria, que é um filme de 2015, e ele retrata um futuro pós-apocalíptico. E aí nós temos ali roupas práticas desgastadas, utilitárias, zero fetichização, zero sexualização. A roupa, ela não é a ornamentação, ali a roupa é ferramenta. Então, o figurino, a Furiosa não tem o braço, então é um braço aqui, não aparece um bico de peito da Furiosa, porque eu assisti o filme de novo para eu ver, tá? Então, assim, maravilhoso. Então, a gente vê a Furiosa, vou pôr aqui para vocês verem. A Furiosa, ali, ela representa o fim da feminilidade decorativa. Ela usa calça, bota, cinto utilitário. Se a gente fizer um contraponto com o filme da Tomb Raider, da Angelina Jolie, que foi feito em 2003, 2004, sei lá, aquela Tomb Raider é totalmente sexualizada. E a Furiosa aqui é nada sexualizada. Então, assim, o braço mecânico é integrado ali, ali ela tá suja, ela não tem ornamento, ela não tem cabelo. O cabelo, que é o véu da mulher, ela não tem. Por quê? Porque cabelo ali só ia ser um problema para ela. Né? Ela não é estilizada como uma guerreira sexy, eu acho isso fantástico. E eu acho que isso, assim, com certeza foi uma decisão política do figurino. E o figurino desse filme é da Jane Bevan. Então, assim, tem uma coisa aí também, uma questão de que quando o figurino é feito por uma mulher, a narrativa dá uma mudada. Só vou deixar vocês aí com essa informação. Aqui, o corpo dela não está à venda, não tá à exposição. Ele tá o corpo em combate. É um corpo ativo, é um corpo forte, tá? E aí eu quero falar também sobre as noivas do Immortan Joe, que a Furiosa ela vai resgatar. Então, a gente já começa o filme com ela fugindo com essas noivas. Aí, essas noivas, o que elas representam? Essa pureza como uma prisão, porque elas são prisioneiras do Immortan Joe. Os vestidos delas, brancos, leves, que parece uma lingerie, elas usam uma cinta de castidade também, tipo, como se fosse uma calcinha dentada, assim, que a primeira cena do filme já é elas tomando banho e tirando essas calcinhas. E aí esse branco que remete a essa pureza, né, essa posse, essas mulheres que são simplesmente objetos reprodutivos do Immortan Joe. E aí nós vemos a mudança de visual delas, porque daí elas correm, elas andam, elas entram na batalha, e isso tudo faz com que a roupa delas se rasgue, vai ficando puída e tal, né? E isso marca o momento em que elas deixam de ser donzelas e passam a assumir a agência pela própria sobrevivência delas. Porque no princípio elas estão, Furiosa, ajuda aqui, não, e depois elas entram, elas engajam também nessa história. E aí a gente pensa que Mad Max é muito genial nessa parte do figurino, porque a gente olha e entende que quanto mais funcional a roupa, mais livre é essa mulher. Quanto mais bonito e mais puro, mais ornamentado ali o vestido, a roupa, né, o figurino, mais violento era o controle sobre o corpo. É o ápice, para mim, da heroína que não deve nada à estética pensada para o olhar masculino. Para mim, assim, isso aqui é zero male gaze, sabe? Finalizando, quando a gente olha a sequência cronológica dos filmes, né, e também a ordem, a época em que cada filme foi gravado, foi feito, produzido, a gente também vê uma mudança de perspectiva com relação ao papel da mulher. E aí isso se reflete também no figurino. Esse figurino, ele mostra, né, que por muito tempo a roupa serviu para conter uma mulher, exibir o corpo dela segundo as regras patriarcais. Com o tempo, ele passa a ser também um lugar de resistência, um lugar de negociação, um lugar de estratégia. E aí, quando a gente passa para esse final, que é o cenário de ruptura, né, como em Mad Max, a moda ela abandona o enfeite e assume de vez o papel de ferramenta de autonomia.
E aí, essa transição da donzela à heroína, ela é visível não só nas ações, mas na roupa também. Aquela saia que não permite correr, o espartilho que não deixa respirar, o salto que dói, o vestido branco, até a gente chegar nessa calça suja de areia, essa armadura e esses trajes que priorizam a vida e a sobrevivência e não só a aparência. É isso, gente. Muito bom. Era isso que eu queria Adorei. compartilhar com vocês hoje, uma análise, e eu fiquei muito feliz, eu acho que eu me passei um pouco, era para eu falar 35 minutos, mas não deu, não consegui diminuir, mas, assim, espero que vocês tenham gostado. Tá, tranquilo. Eu vou compartilhando e já vou tentando falar aqui um pouquinho para a gente salvar um tempinho. Eu conversei com a Marina e chamei ela no WhatsApp e falei, Marina, e se a gente fizesse, né, uma roda de conversa? E aí a gente ficou pensando sobre o que a gente ia falar, e aí eu falei, gente, não tem nada a ver um tema com o outro, né? E aí a gente ficou, será que a gente consegue conectar? Será que não? O que a gente vai fazer? Tá aparecendo? Acho que cortou um pedaço, né? Bom, tudo bem. E aí, depois a gente pensou, e aí acho que a gente tem um ponto em comum, muito, muito em comum, que eu acredito que a Marina também deve ouvir. As pessoas falarem, nossa, moda? Quando você fala, eu trabalho com moda, eu pesquiso moda, as pessoas já olham, moda, né? Que fútil, que estranho. E é muito legal a gente ter esse espaço para falar um pouquinho das coisas que a gente estuda, que a gente trabalha, e falar que não é isso, né? Quando a gente fala de moda, a gente está falando de mulheres acima de tudo, porque é uma coisa que foi criada para elas, né? As mulheres são as maiores, vamos dizer, vítimas, e são as maiores produtoras da moda. E aí, eu acho que esse é o ponto de união dos nossos temas. E o que é muito interessante é que a Marina veio com a representação da mulher, né? Ela trouxe ali como a mulher é representada pela moda, na questão dos filmes, mas eu acho que isso reflete em muitas outras áreas, né? Não só na questão dos filmes. Mas eu vou falar sobre as mulheres do outro lado, né? Então a gente tem ali as mulheres que aparecem e eu vou falar do outro lado, que é as mulheres nos bastidores, né? E eu vou tentar ser muito rapidinha, gente. Então, assim, vou me apresentar. Eu sou mineira, moro em São Paulo, sou formada em moda, né? Eu estudei no Ceará, na Federal do Ceará, e fiz mestrado em têxtil, aqui em São Paulo, né? E sempre gostei muito de artesanato, minha mãe é artesã. Gente, não gostei de trabalhar com moda, desisti de tudo e fiquei só pesquisando. Eu sou professora também de idioma, porque não gosto do mercado de moda, né? Eu não me adaptei, eu acho que é um mercado de muita competição e não é para mim, né? Admiro pessoas que trabalham, mas não é para mim, né? Então, acho que é isso também. A gente pode desistir das coisas que a gente sonhou, às vezes, e mudar o rumo. Bom, e aí eu trouxe duas perguntas para meio que provocar um pouco, assim, né? A gente pergunta, tá, então, a gente vai falar de artesanato. Essa é a minha pesquisa, né? Eu pesquisei artesanato. E o que tem a ver as mulheres aí, né? Então, a gente está falando de... As pesquisas são um pouco antigas, porque ninguém pesquisa sobre isso, tá, gente? É uma coisa assim, né? Vai falar o quê sobre artesanato? As mulheres estão fazendo, não é arte, né? Então, tá aí. O artesanato, uma pesquisa de 2011, ele movia naquela época, eu acredito que hoje seja muito mais, porque esse mercado está muito mais movimentado, 28 bilhões de reais ao ano, sendo que só 52 milhões chegavam nas mulheres, nos artesãos. Só que desses artesãos, 77% são mulheres. Então, a gente vai fazer essa ligação que, se a gente tem 77% mulheres, são muitas mulheres. Se elas estão recebendo 52 de 28, não vou saber fazer essa conta, mas é uma porcentagem muito pequena. Então, a gente tem pobreza aí, né? Está envolvido em pobreza e alguém está fazendo dinheiro com isso, que não sabemos quem é, mas a gente vai saber já. 3 em cada 5, eu tenho nomes também, mas eu não vou falar, só depois que parar de gravar. 3 em cada 5 envolvem familiares, então é sempre, né, mãe com filha. Eu acho que aquele livro, tinha um livro, né, que a gente leu, A Maldição das Flores, falava um pouco sobre essa ideia das famílias, né, então a mãe que faz com a filha, às vezes tem uma tia, uma prima, sempre são redes pequenininhas de pessoas ali, vizinhos, né, que
fazem o artesanato juntas, né? E desses artesãos, né, dessas mulheres, 77%, 60% delas têm o artesanato como principal fonte de renda. Então, a gente volta. Se 60% dá 77, só ganhou 52 milhões, cadê o resto do dinheiro, né? Então, eu trouxe até uma frase desse livro que eu amo, da Isabel Allende, que vai estar no ano que vem na turma 2, e eu estou muito animada para assistir esse encontro. Não vou ler tudo, porque eu vou tentar acelerar um pouquinho, mas ela fala que o que a mulher faz, né, essa expressão artística da mulher, a gente chama de artesanato, enquanto o que o homem faz se chama de arte. E, gente, e paga caro. E aí, no livro, ela dá o exemplo daquele artista que colocou uma banana na parede do museu e recentemente foi leiloado e foi por milhões. Né? Os milhões ali que entram para todas as artesãs brasileiras. Então, assim, se a gente fala de artesanato, a gente está falando de mulheres, a gente está falando de pobreza, de desigualdade, de criatividade, né? De um outro lado aí, também para a gente não ser muito negativo, e de solidariedade, que é também uma rede feita por mulheres. Para voltar? Então tá bom. Então tá bom. Então eu vou um pouco mais devagar. Então a gente tem ali, né? A sustentabilidade, ela vai trazer uma questão, o artesanato vai trazer uma questão que as pessoas costumam perguntar, mas o artesanato não é sustentável? Né? E aí essa foi outra questão que eu quis trazer, porque assim, gente, o que é sustentável, né? Não sei, sustenta o quê, né? Não sei também. Então, eu sou uma pessoa muito avessa, eu não gosto muito desse termo sustentável, alguma coisa que seja sustentável, porque eu não sei do que eu estou falando. Então, assim, o começo da ideia do desenvolvimento sustentável, ele nasce lá nos anos 90, não vou falar muito sobre isso, mas a gente sabe que o que pegou foi a sustentabilidade ambiental, né? Todo mundo se preocupa, fibras naturais, da onde vem isso daqui? Não, foi de coisa reflorestada, não sei o quê. Mas, gente, é desenvolvimento sustentável, né? Esse é o termo correto, não é sustentabilidade, é desenvolvimento sustentável. E isso vai englobar também os princípios de natureza ética e o bem-estar social. E quando a gente fala de ética e bem-estar social, a gente vai ter que incluir essas mulheres que estão fazendo esse artesanato. E aí, a gente tem ali como se fosse assim, uma propagandinha, né? Quando a gente vê uma marca falando, olha, a gente tem produtos artesanais, né? A propaganda olha, a gente apoia uma comunidade, né? Olha que lindo, o resgate ali daquele lugar, né? Uma coisa cultural, um produto feito à mão, a gente tem muito isso, né? Feito à mão, não sei o que foi feito à mão. Mas, gente, a gente precisa muito observar e a gente precisa exigir que existam essas informações, que é em relação ao local de produção e a situação tanto econômica, quanto política e quanto cultural desses artesãos, não só artesãos, mas artesãs, a maioria das vezes, né? Então, falar que o artesanato é sustentável, né? Vamos pensar um pouco sobre isso. Bom, e aí, como estava na apresentação, né, a gente tinha ali vulnerabilidades e as esperanças, né? Eu trouxe 3 exemplos, nem fiz muitos slides sobre eles, nem botei imagem, porque não é o foco, de situações ali que a gente tem de vulnerabilidade para a comunidade artesã. Então, uma delas é essa do município de Passira, de uma pesquisadora, Ana Júlia de Almeida. Ela fez essa dissertação, tá? E a segunda é da Viviane Nicoletti, que também é uma pesquisadora, né? Também é uma dissertação de mestrado, as duas. E elas contam essas histórias muito parecidas, e é uma história que repete muito. Se a gente procura na internet, a gente vai encontrar diversos exemplos de pesquisadores acadêmicos, porque na mídia, no site das marcas, não vai ter essa informação, tá? Então, assim, a gente tem ali na comunidade de Passira uma parceria que foi feita, e aí, como tá na dissertação, eu deixei o nome aqui com o estilista Ronaldo Fraga, que é muito conhecido por essas parcerias, né? Todo mundo elogia muito, olha que lindo, ele trabalhando com artesanato, tá? Mas, assim, ele fez essa parceria com essas bordadeiras, chegou lá, prometeu cursos de capacitação, elas iam aprender a confeccionar vestuário e fazer toda a confecção,
e também os bordados das peças. E aí, elas tinham que lidar com tecidos novos, né? Elas inventaram um ponto novo de bordado, que elas chamavam de ponto doidinho, para lidar com o tecido duro que ele tinha proposto para elas. E aí, no fim das contas, elas não receberam essa capacitação, elas bordaram algumas peças que foram para o desfile, e ficou por isso, tá? Então, foi uma falha muito grande no planejamento e não foi executado, e prejudicou diretamente as artesãs, né? Então, depois dessa parceria, as artesãs voltaram àquela produção esporádica, assim, de fazer lençol, fazer coxa de cama, que são coisas que não exigem essa habilidade do vestuário, que são peças muito mais complexas, né? E acabou aí. Depois, a gente tem aí mais duas experiências, que são retratadas na dissertação da Nicolette, e aí eu não vou colocar os nomes, depois a gente para de gravar, eu falo. Que bom que saiu pelo menos aí, né? Porque aqui em São Paulo não chegou, eu acho que em Minas também não deve ter chegado, que é de onde ele é, né? É bem puxado, assim, a história. Então, a gente tem ali esse projeto do artesanato popular, do povoado da Ilha de Ferro, né? 4 designers chegaram na comunidade, falaram, olha, vamos fazer aí um projeto afluente, não sei o quê, vou propor para vocês, vamos vender para fora do Brasil, vamos fazer uma exposição numa galeria de arte de São Paulo. Eles fizeram sozinhos, sem reconhecimento, e assim, o que eles fazem muitas vezes é usar as artesãs como mão de obra especializada, e depois eles não dão esse retorno, né? Então, eles pagam ali centavos e vendem por milhares, e aí elas pedem, inclusive nessa comunidade do povoado da Ilha do Ferro, elas perderam os clientes, porque elas pararam tudo para fazer a encomenda desses artesãos, e quando eles falaram, desses designers, quando eles falaram, beleza, obrigada, elas perderam os clientes que elas já tinham e ficaram zeradas. E eu acho que o caso mais revoltante é esse do povoado do Riacho Fundo. Gente, esse ficou muito famoso, eu quero muito falar o nome, mas eu não vou. Talvez vocês lembrem alguma coisa assim, né? De bonecas de pano. Entrou um designer lá muito famoso, começou esse projeto no povoado do Riacho Fundo, lá na Paraíba. E foi um projeto muito interessante, foi emancipador, né? Gerou renda, as mulheres começaram a trabalhar com fornecedores grandes. Só que mulheres com autonomia, os maridos que estão para baixo, né, começaram a ficar ali revoltados, começaram a ameaçar tudo, até que gerou o assassinato, né, o feminicídio da líder do grupo pelo próprio marido, que acabou com um grupo, né, o grupo ficou super desestruturado. E aí, assim, né, o projeto vai fazer alguma coisa por isso? Claro, né, o grande parceiro tentou comprar, né, colocar um contrato de exclusividade e assinar ali um termo que elas forem para elas ficarem sozinhas com eles. E aí, como elas não aceitaram, ele rompeu a parceria e elas ficaram sem nada, né? O projeto foi encerrado. Então, assim, gente, sustentável, artesanato é sustentável. Vamos mais um pouquinho. E aí eu vou trazer um ponto de esperança, para a gente não ficar revoltada, né? Vamos fazer, assim, uma coisa de jogar esse ódio para fora. Na minha pesquisa, na minha dissertação, ai, gente, o que eu fiz? Eu quis trazer coisas que trouxessem esperança, porque eu acho interessante a gente falar sobre as coisas que deram errado, mas acredito que a gente precise propor alguma ideia nova também. A gente precisa trazer aí, tá bom, se não funciona dessa forma, vamos tentar de outro jeito, né? E aí eu encontrei essa marca, né, essa empresa, Catarina Mina. A minha dissertação, eu tive que fazer um recorte e deixei só no Ceará. Como eu fiz a graduação lá, eu acabei viajando muito para o interior do estado, visitei algumas cidades, comunidades artesãs, então foi bem interessante. E eu já tinha esses contatos com algumas comunidades, e aí eu reduzi, eu queria fazer um pouco mais, mas eu tive que reduzir para falar sobre o Ceará, né? Então, as duas são da capital de Fortaleza mesmo, os dois casos que eu trouxe aqui. Então, a empresa Catarina Mina, Catarina Mina era uma mulher escravizada lá do Nordeste, eu não tenho certeza de qual estado que ela era, mas ela começou a vender artesanato, fazer algumas coisas assim, e ela conseguiu comprar a própria liberdade e de outras mulheres, né? Então eu já acho que o nome já é muito representativo. Depois dá até para pesquisar, se vocês quiserem ver aí, a história dela é bem bonita.
Então, a dona, né, a proprietária da empresa chama Celina Rissa, e ela propõe ali uma empresa de cooperação solidária. Então, ela vai nesses povoados, promove a emancipação e ela dá liberdade criativa. Então, os produtos que ela cria, que a gente vê, isso é realmente do site deles, né? Muito bonitos, tem ali a mãozinha deles, não só na produção, como também na criação. Né? Então, o que ela coloca numa entrevista é que eles buscam uma moda que se sustenta num futuro de colaboração, muito mais do que disputa. Né, que eu acho muito bonito. E a gente, existe, né, a ISO 26000, de 2010, que fala sobre as diretrizes de responsabilidade social, e elas se encaixam nesse daqui, que é a parte de accountability, que fala sobre prestação de contas ou responsabilização, né, então como funciona esse projeto deles. Eles têm no site, na loja online, tá, não é nem blog institucional, nada disso, eles têm ali uma seção que é nosso projeto e nossas histórias. Então, cada quadradinho de artesão que participa do projeto, se a gente passa o mouse em cima, você consegue ler o nome da pessoa e o que a pessoa faz, como a pessoa é, tem ali uma mini bio, né, de cada uma das artesãs, que eu acho muito bonitinho. Essa transparência é muito importante para a gente saber o que está acontecendo, né. E quando as pessoas compram uma das peças, né, a marca ela produz, na maioria das vezes, bolsas, mas também tem algumas peças de vestuário, depende muito da coleção, do ano. A gente ganha esse cartãozinho com assinatura, eu acho ótimo, que é muito artista, né, você ganha sua obra assinada, e aí você tem ali, na leitura do QR, você consegue ver da onde né, qual é a cidade, tem ali um texto, né, eu não coloquei informações, né, inclusive para não ter detalhes deles, né, quem é a comunidade, aí tem a fotinho deles, quem que é essa Ana Célia, que realizou a bolsa, fez toda a construção, né, então, assim, é muito legal como eles dão essa visibilidade para os artesãos aqui. E aqui, juro que não vai voltar o Excel, é só para mostrar. Eu trouxe a prestação de contas que eles fazem. Então, toda a compra de uma roupa, a compra de uma bolsa, tem também a prestação de contas. Por que que é um valor elevado? Porque eles vão ter o custo fixo, eles vão ter os custos variáveis, e eles vão pagar esse artesão tanto. A gente sabe quanto que o artesão ganhou para fazer aquela bolsa. E, além disso, né, eles deixam lá exibido que esses artesãos, eles têm segurança de renda mensal. Então, vendeu ou não, eles têm ali uma base salarial que é respeitada. E eu acho que o mais fofo é que eles respeitam o ritmo de trabalho de cada um. Porque, normalmente, são mulheres mais idosas, né? Quem domina ali o artesanato não vai ser uma pessoa muito jovem de 20 anos, né? A maioria das pessoas são mais de idade, então eles têm o tempo que eles precisarem, elas, né, têm o tempo que elas precisarem, elas trabalham de casa e no próprio ritmo de trabalho, tá? Então, tudo isso dá para entrar no site lá e dá para explorar bastante. Gente, eu acho que tá cortando, né, meus slides, deixa eu só ver uma coisa. Isa, tá cortando um pedacinho sim, um cantinho. Deixa eu tentar de novo. Agora foi, né? Não. Tudo bem, vou deixar assim. Dá para ver agora, né? Tá. E aí, essa é a segunda... Gente, essa é a minha favorita, tá? A da Catarina não é minha favorita. Porque aqui a gente tem... Olha nós aí, né? Uma comunidade mulheril de artesanato, tá? Então, assim, é uma rede, né? Eles têm muito costume de fazer redes de artesanato para que elas trabalhem juntos ali, porque é muito solitária a profissão de um artesão, né? Ficar sozinho em casa fazendo as peças, e eles têm que ir para feira, eles têm que ir para luta, né? Porque também eles não vão conseguir vender isso online porque não tem venda, não é arte, né? Vamos sempre lembrar isso. E aí elas fazem parte de uma outra rede, tá? Então chama Rede Estrela de Iracema, e elas fazem parte de uma rede de economia solidária e feminista. Eu não vou me adentrar na economia solidária, porque aqui daria muito tempo. Mas, assim, a economia solidária, ela é uma alternativa à economia capitalista que a gente tem, onde as pessoas que participam dessas empresas, elas cooperam entre si, né? Elas têm ali o que eles chamam de posse coletiva dos meios de produção, então todo o dinheiro que entra é repartido entre elas democraticamente, e tudo é feito por meio de voto.
E aí, sempre tem alguém que, quando eu apresento isso, me pergunta, ai, mas e hierarquia? E como é que faz com o lucro, né? Gente, nós estamos falando aqui de uma alternativa para trabalhadoras e trabalhadores que estão marginalizados do mercado de trabalho, né? Então, assim, vai ter algum tipo de problema. Então. É é sempre um homem, né? Não todo, mas sempre um. Que faz essa pergunta sobre economia não é a minha especialidade, tá? Mas eu sei que é assim que funciona dentro de algumas dessas redes artesãs. Então, assim, tem erros, vai ter coisa que não vai funcionar, né? A hierarquia é uma coisa que está no ser humano, então isso em algum momento vai bater na. É uma coisa experimental mesmo, né? Apesar de ser muito antiga a economia solidária, ela chegou no Brasil em 2003, né? Então, em 2003 ela foi regulamentada aqui, né? Então, é uma coisa, assim, relativamente, né? A gente tem 20 anos só de economia solidária no Brasil. Bom, e aí tem a RESP, né, que é a outra rede que elas participam, então elas são uma rede de artesãs, como que fosse assim, elas respondem, né, ou elas pertencem a essa rede de economia solidária feminista, que é uma rede criada com esse propósito de consolidar umas parcerias, é como se fosse uma maçonaria mulheril, né? Eles têm a maçonaria, a gente tem a RESP aqui, resumido, bem resumido. Então, assim, elas vão trocar muito entre si, né, elas querem desenvolver e crescer, então o que uma oferece vai para outra, se a uma está dando curso, a outra vai assistir. Eu gosto muito da inclusão que eles fazem com as pessoas mais simples, então, porque quando a gente fala principalmente de produtos artesanais, a gente tem muitas mulheres que não tiveram acesso à educação formal, né? Então, e aí a gente tem pessoas que fizeram 4º ano, pessoas que não estudaram, que são analfabetas, e todos os informes, as coisas que vêm, são muito bonitinhas, assim, didáticas, sabe? De maneira que uma pessoa que não sabe ler, ela vai olhar e ela vai entender como funciona. Então, esse daqui é a mandala do conselho gestor da rede, né? Então, elas entendem que cada comunidadezinha, então a rede de Estrela de Iracema é uma pétala, né? Aqui eu não sei onde está, o do Nordeste, não lembro agora. E aí, cada pétala vai responder a um conselho regional, que responde ali, né, se comunica ao conselho nacional. Então, é meio que uma hierarquia, só que não, né? Tudo isso é feito por meio de votos, né? Então, você tem ali só uma maneira de comunicar, não é uma maneira de você responder e pedir permissão para nada, tá? E aí, os princípios dessa rede, né, são divididas em 2 ideias, que são as ideias feministas e as ideias da economia solidária. Não vou também me alongar muito aqui. E aí, a história da rede Estrela de Iracema é muito bonita. Elas fundaram essa rede em 2005 também, né? Teve muitas coincidências nesse trabalho, né? Porque as duas foram de 2005 e eu conversei com 2 Ana Célias, né? A artesã lá, que não é a mesma artesã daqui, tá? São Ana Célias diferentes. Ela foi uma rede, agora a gente está falando da pétala pequenininha. Ela foi construída dentro de umas oficinas que tiveram dessa prefeitura, né, a Luiziane Lins, que teve um olhar muito grande para essa parte do artesanato. Ela é do PT, do Partido dos Trabalhadores. E aí ela foi criada ali em 2005. A história é muito bonitinha da estrelinha, né? Porque eram 5 grupos de artesãos que se juntaram e elas fizeram uma dinâmica nessa aula que elas tinham que passar um novelinho de lã. E aí, para se apresentar, então, uma pegava, passava para outra, e pegava de volta, e aí fez meio que uma estrela no meio, e elas adoraram, né, que fez uma estrela. E Iracema, porque a Iracema que a gente conhece, não é daquele escritor que escreveu a história da Iracema, né? A Iracema, para quem é tradicional, assim, né, a Iracema raiz, a gente pode falar, ela era uma guerreira que não se curvava, né? Então tem tudo isso, não é muito romantizada igual a gente conhece, tá? Essa foi a história que o pessoal da comunidade me contou. Então ele foi crescendo, né? 10 grupos, 36 grupos, aqui elas começaram a fazer parte da economia, né? Da rede lá de economia solidária. E aí chegou a pandemia, né, gente? Pandemia, fechou tudo. Feiras foram canceladas, elas não conseguiam mais vender, todos os contatos foram cortando, né? Elas acabaram perdendo ali 10 grupos que foram se dissolvendo. E foi uma situação muito complicada, né? E sem apoio de ninguém, elas não tinham parceria com ninguém, nem assim, nada. E aí
Normalmente, né, não sei se é uma realidade que todo mundo conhece, mas os artesãos, as artesãs, elas precisam fazer alguns serviços domésticos, às vezes, para complemento de renda, né? O artesanato em si não sustenta. E tudo isso ficou parado. Então, aí isso gerou fome, isso gerou ali situações de violência doméstica, porque os maridos também ficaram em casa, né? E aí, nessa entrevista que eu fiz com ela, ela conta sobre a ajuda mútua, que elas fizeram uma força-tarefa muito grande, para uma traz comida, a outra traz remédio para o bebê da outra, e aí, não sei quem precisa de arroz, foi uma coisa assim, passando de mão em mão, para que elas conseguissem superar esse período. Em 2022, elas chegaram no limite, elas falaram, gente, não tem como, a gente precisa de alguma coisa, e aí chamaram o CIART, que é o Central do Artesanato do Ceará, e o JCPM é um instituto, João, eu não vou lembrar o nome inteiro agora, mas eles coordenam alguns shoppings da área, também eles têm alguns projetos sociais. E aí elas conseguiram esse espaço dentro do shopping, é uma lojinha dentro de um shopping de Fortaleza, e é muito bonito como elas montaram essa loja, porque elas falaram, beleza, a gente te dá a loja, é isso, né? Então elas tinham lá uma loja com cimento no chão, era isso. E aí elas foram ali, quem tem bancada, quem tem piso, quem tem expositor, quem tem não sei o quê, e montaram a loja. No fim, elas conseguiram até fazer camiseta para os vendedores, e ficou sendo um ponto fixo para elas se encontrarem também, né? Que é uma história muito bonita ali, o jeito que elas se ajudaram sempre em todas as situações que aconteceram. Então, assim, elas costumam fazer cursos de capacitação ainda, né? É um grupo que está sempre tentando desenvolver coisas diferentes, e elas têm desde ofício, por exemplo, combinação de cores, alguma coisa assim, para dar uma incrementada no artesanato, né? Um rumo ali, até coisas de cidadania e política, que eu acho muito legal. Então a gente fala assim, né, os artesãos lá no interior, né, pessoas assim, gente, eles estão estudando política, estão melhor que muita gente que a gente conhece, viu? Inclusive, eles fazem curso de fake news, esses dias estavam fazendo aí umas coisas assim, que a gente tem que admirar bastante, né? Parcerias, eu achei muito interessante, elas não fazem com designers, empresas, nada. Ela falou assim, olha, depois de tanto tempo, a gente se importa assim, quem é que está querendo essa parceria? Como essa pessoa se importa com a gente ou com o meio ambiente? E elas pararam, elas não fazem parceria, mesmo que isso signifique não fazer tanto dinheiro. E elas mantêm parceria com a instituição de fomento e universidades, né? A Universidade Federal do Ceará tem um projeto bem legal com elas, que estão ajudando elas, inclusive aqui, né, na visão de futuro, a fazer um CNPJ e um estatuto para registrar. Elas buscam, né, sempre a promoção da autonomia, e elas querem também construção de uma sede física por quê, né? E aí eu estou encerrando já. A sede física, elas querem que sejam delas, porque eu falei para vocês que a rede começou sob a prefeitura da Luiziane Lins. Saiu a Luiziane, entrou outro prefeito, pronto, cancelou tudo, cancelaram os projetos, o outro prefeito vai fazer outra coisa. Aí sai esse prefeito, entra outro partido, cancela tudo. Então, assim, as conquistas dela dar um passo para frente e dar um passo para trás, sabe? É uma valsa, né? A gente vai um pouquinho para frente, mas vai para trás, sempre. Então, o que elas querem mesmo é fazer, gente, ninguém tá aí pra gente, a gente vai ter que fazer sozinha, né? E assim, é isso, né? Eu acho que são dois exemplos lindos que eu gosto muito de reconhecer, não só ali a cultura, mas reconhecer a força das mulheres e contribuir tanto também para a economia local, porque aí você tem crianças que começam a estudar e antes não tinham tempo, né? O artesanato, ele vai fazer a comunidade girar ali, né? E a solidariedade das mulheres, né, gente? Tudo isso só é realizado porque tem mulher liderando. Eu acho que se fosse um líder homem aí, não sei se chegava aí, não. E encerro dizendo que é isso, né? São as mulheres construindo o futuro. Gente, eu resumi muito, esse é um trabalho muito longo, né? Então, assim, quem quiser pode me chamar, a gente pode conversar, porque o pesquisador adora falar do que pesquisou, né? Tá também na internet, quem quiser procurou pelo meu nome ou pelo título da dissertação, né? E é isso. Aí eu não sei como a gente vai fazer, se a gente vai abrir para discussão, se a gente vai... O que a gente vai fazer agora? O que vocês acham? Su, se quiser falar.
Isa, a gente conseguiu 15 minutos com Babi, então vocês ainda têm 15 legal. minutos, tá? Se quiser abrir. Vamos abrir, podemos abrir. A gente vai parar a gravação? Para a gravação que a gente quer fofoca.